Bom, retornamos para a nossa segunda aula sobre teoria de ligação de valência. Na aula passada, nós esbarramos com um problema para a formação da molécula de metano. Chegamos a conseguir os 4 elétrons desemparelhados no átomo de carbono, mas isso geraria ligações que eram diferentes e com ângulos diferentes daqueles observados para a molécula de metano. Como eu posso, então, utilizar a teoria da ligação de valência para obter orbitais direcionados de modo a satisfazer as geometrias e os ângulos que a gente observa pela teoria de repulsão dos pares? É isso que a gente vai falar nessa aula. Para explicar como esses orbitais se ordenam de modo a satisfazer as geometrias observadas, Pauling propôs uma modificação na teoria de ligação de valência, de modo que os orbitais de valência da molécula eles são diferentes daqueles dos átomos isolados. Pessoal, lembra uma coisa: um orbital nada mais é do que uma função matemática. Tá? Então, o orbital 1s é uma função matemática. Cada um dos 3 orbitais P são funções matemáticas. Orbitais D são funções matemáticas e daí por diante. Então, se a gente lembrar da matemática, eu posso, por exemplo, f de x e g de x, eu posso combinar f de x com g de x de diversas maneiras. Eu posso somar f de x mais g de x. Eu posso multiplicar f de x vezes g de x. Eu posso dividir f de x por g de x e daí por diante. E em todos esses casos, o que é que eu vou obter? Se eu somar f de x com g de x, eu vou ter um h de x. Se eu multiplicar f de x por g de x, eu vou ter um h de x. Se eu dividir f de x por g de x, eu vou ter um h de x. Então, qualquer operação que eu fizer entre as funções, eu vou ter uma nova função. Então, se a gente lembrar que orbitais são funções de onda, então eu posso combinar essas funções de onda para obter novas funções de onda. E essas novas funções de onda vão ser o quê? Também serão orbitais. Ok? Então, a mecânica quântica ela propõe que, se misturarmos as funções de ondas específicas, nós podemos obter novos orbitais atômicos. O processo de mistura de orbitais atômicos ele é chamado de hibridização. Hibridização por quê? Porque o orbital formado ele não vai ser um orbital puro, ele vai ser uma mistura dos orbitais que vão se combinar para gerar esse novo orbital. Tá? Então, o novo orbital formado ele é chamado de orbital híbrido. A hibridização, pessoal, ela é um modelo matemático. Ela não é um fenômeno real, não há evidência experimental nenhuma que diga que esses orbitais eles se combinam, até porque a gente está tratando aqui um modelo matemático, ou seja, uma maneira matemática de tentar explicar o que acontece do ponto de vista experimental, tá? Então, a hibridização, ela não é real, ela é um modelo matemático. A orientação espacial desses novos orbitais, ou desses orbitais híbridos, eles vão gerar ligações bem mais fortes. Por quê? Porque esses orbitais híbridos eles vão ter os lóbulos maiores, exatamente para aumentar o grau de sobreposição. E a orientação espacial desses novos orbitais, ela vai ser consistente com a geometria espacial observada na teoria de repulsão dos pares. Então, pessoal, o que a gente vai ter em mente agora é que o seguinte: primeiro, eu tenho que saber qual é a geometria molecular. Tá? Então, a geometria molecular ela é um dado experimental. Como é que eu explico a geometria molecular? A partir do modelo de hibridização. Eu nunca vou poder explicar a hibridização com a geometria molecular. Tá? Sempre o contrário. A geometria molecular com a hibridização. Perfeito? Os pontos chaves sobre a teoria de hibridização é que o número de orbitais híbridos formados ele vai ser sempre igual ao número de orbitais atômicos que se misturam. Então, se eu combino 2 orbitais, eu vou ter 2 orbitais híbridos. Se eu combino 3 orbitais, eu vou ter 3 orbitais híbridos aí por diante.
O tipo de orbitais híbridos obtidos ele vai variar com o tipo de orbital atômico que se combina, ok? Então, se eu combino, por exemplo, um orbital S com um orbital P, eu vou ter um tipo de orbital híbrido. Se eu combino um orbital S com um orbital D, eu vou ter um outro tipo de orbital híbrido e daí por diante. O tipo de orbital híbrido gerado ele deve satisfazer a geometria molecular adotada, ok? Então, a teoria de hibridização ela vem para justificar a geometria adotada pela molécula. Okay? Então, a hibridização ela é ditada pela geometria molecular. O caráter dos orbitais híbridos, quando eu digo caráter, o quanto cada orbital ele contribui para a formação do orbital híbrido, tá? Ele vai depender dessa contribuição. Então, por exemplo, se eu tenho um orbital que a maior contribuição dele é S e menor contribuição P, ele tem maior caráter S. Tá? Se a maior contribuição é P e menor S, ele vai ter maior caráter P e daí por diante. Perfeito? Então vamos pensar no seguinte. Os dois orbitais híbridos sp, eles vão resultar de combinação linear de um orbital s com um dos três orbitais 2p, no caso 2pz. Então eu tenho a minha função de onda do primeiro orbital híbrido, seria o que? A função de onda do 2s mais a função de onda do 2pz. Aqui está 2px, tá? Mas não importa. Então o que eu tenho é isso, ó. 2s mais 2pz, dando esse orbital híbrido. Observe que esse orbital ele é muito semelhante com o orbital s, ó, um lóbulo bem grande. Tá? Então é como se eu aumentasse essa região e essa região aqui ela fosse encolhida. Tá? Então ele está ao longo do eixo Z. O outro orbital híbrido sp ele vai ser feito pela combinação linear agora fora de fase, tá? 2s menos o 2pz. Aqui, ó, 2s agora menos o 2pz. Ele vai estar agora alinhado no sentido contrário, ao longo do eixo Z, tá? Novamente um lóbulo bem grande para sobreposição e um lóbulo menor. Quando eu combino esses dois orbitais, eu tenho o meu híbrido sp. Então esse híbrido sp aqui é o meu átomo central, eu vou ter um lóbulo bem grande para cá, um lóbulo bem grande para cá, cada um deles com um elétron desemparelhado. Então agora eu posso vir aqui, ó, ligar um átomo aqui e um átomo aqui. Então, os dois orbitais gerados eles são idênticos, mas as orientações são opostas. Se a gente observar aqui, olha só, eu estou usando para a formação do sp um orbital S e um dos orbitais P. Então, o caráter do orbital, no caso do orbital híbrido sp, ele tem caráter 50% S, 50% P. Por isso que ele se parece tanto com o orbital S, tá? Então, 50% S, 50% P. Vamos aplicar a hibridização sp para explicar moléculas com arranjo eletrônico do tipo AX2. Por exemplo, a molécula de hidreto de berílio. Tá? O berílio não tem elétrons desemparelhados. Olha só, a configuração eletrônica 1s2, 2s2. Nenhum elétron desemparelhado. Isso quer dizer que aqui no estado fundamental e pela teoria da ligação de valência, eu não posso formar nenhuma ligação. Então, o processo de formação dos orbitais atômicos híbridos, ele parte do berílio no estado fundamental, ok? Então, eu tenho aqui dois elétrons no orbital 2s. Um desses elétrons ele vai ser promovido para o orbital 2p, gerando um estado excitado, ou estado de valência, tá? Onde agora eu tenho um elétron desemparelhado, dois elétrons desemparelhados, então eu posso formar as duas ligações. O próximo passo é fazer o quê? Combinar a função de onda do orbital 2s com a função de onda de um dos orbitais 2p e formar aqui, ó, um híbrido sp. Tá? Então, combinando um orbital com um orbital, tenho que ter dois orbitais híbridos sp. E o que acontece com esses outros orbitais 2p? Eles permanecem aqui não hibridizados, orbitais p
puros. Ok? Então agora eu tenho meus dois orbitais híbridos sp, cada um com um elétron desemparelhado. Então agora eu posso ligar os dois átomos de aqui está cloro, mas pode ser hidrogênio, flúor ou qualquer um outro. Ok? Ó, com um elétron desemparelhado, um elétron desemparelhado. Observa que o orbital híbrido ele tem um lóbulo muito maior do que o orbital atômico, exatamente para maximizar a sobreposição. Esse tipo de sobreposição ela é frontal. Se ela é frontal, então toda ligação formada a partir de orbitais híbridos ela é uma ligação sigma, tá? E aqui no berílio ficou 1 e 2, aqui ó, 1 e 2 orbitais p não hibridizados. Tá? Então eu tenho aqui ó, a sobreposição para formar aqui a molécula de cloreto de berílio e do mesmo modo o hidreto de berílio formaria do mesmo jeito. Tá? Então a ligação sigma berílio-cloro, uma ligação sigma berílio-cloro, duas ligações onde esses dois orbitais híbridos sp eles se encontram separados ou dispostos num ângulo de 180 graus. Com isso, pessoal, qualquer molécula do tipo AX2 ela é explicada a partir de um modelo de hibridização sp. Perfeito? Bom, o outro tipo de hibridização, a hibridização sp2. Combinação linear de um orbital s com dois orbitais p, px e py. Então, eu estou combinando 1, 2, 3 orbitais, devo ter 3 orbitais também. Então, a primeira combinação, o s com o 2px, tá? Em fase, um mais o outro. A outra combinação, S menos o 2px mais o 2py, isso vai fazer com que esse orbital gerado ele esteja um pouco inclinado, tá? E a outra situação, S menos 2px menos 2py, ok? Resultando aqui ó, nos três orbitais híbridos sp2, tá? Um S, 2p. Então, eu vou ter o primeiro aqui, ó, ao longo desse eixo, e esses dois eles vão estar inclinados com relação a esse aqui, num ângulo de 120 graus. Ok? O caráter desses orbitais, olha só, eu estou usando um orbital S, dois orbitais P. Então, se eu dividir isso daqui, eu vou ter 33% de caráter S, 67% de caráter P. Então, os orbitais híbridos sp2 ele tem maior caráter P do que caráter S. Então, vamos usar o modelo de hibridização sp2 para explicar moléculas do tipo AX3, AX3 e AX2E, arranjo eletrônico com 3 domínios. Então, por exemplo, a molécula de BF3. Bom, o boro, configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p1 com apenas um elétron desemparelhado. Então, o boro deve formar somente uma ligação. Mas como a gente explica, então, a formação do BF3? Então, vamos passar para o processo de formação dos orbitais híbridos. Partindo do boro em estado fundamental, o próximo passo é o quê? Promover um elétron do orbital 2s para o orbital 2p. Tá? Então agora eu tenho 1, 2, 3 elétrons desemparelhados. Ok? Mas são ligações diferentes. As três ligações no trifluoreto de boro são idênticas. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou misturar esses orbitais. Um orbital s com um, 2 orbitais p. Tá? Então, combinando 1, 2, 3 orbitais, vou ter 1, 2, 3 orbitais híbridos sp2. Ok? 3 orbitais híbridos sp2 de mesma energia. Então, esses três orbitais são idênticos. E me sobrou um orbital p não hibridizado, que fica aqui. Então, estou partindo de um orbital s com 1, 2 orbitais p, gerando um híbrido sp2. Esses híbridos sp2 eles estão dispostos ao longo de um triângulo equilátero, geometria trigonal plana, tá? Com ângulo de 120 graus entre eles.
Então, toda molécula com um arranjo eletrônico AX3, 3 domínios, AX3, AX2E, elas vão ser explicadas a partir de um modelo de hibridização sp2. Um exemplo aqui, ó, o trifluoreto de boro. Né? Então, as três ligações, olha só, o híbrido, novamente com um lóbulo bem maior, sobrepõe com o orbital P do flúor, eu tenho o emparelhamento de elétrons, uma ligação de que tipo? Sigma, sigma e sigma, e aqui esse orbital P que vai ficar aqui, ó, acima e abaixo do plano desse triângulo aqui, do plano trigonal. Perfeito? No caso dos orbitais híbridos sp3, a gente já pode imaginar que seja o quê? A combinação do orbital 2s com os três orbitais 2p, px, py e pz. Então, eu estou combinando um orbital com 3, então eu devo ter 4 orbitais. A primeira combinação, ok? 2s mais 2px mais 2py mais 2pz. A segunda combinação, 2s menos 2px menos 2py mais 2pz. A terceira combinação, 2s mais 2px menos 2py menos 2pz. E a quarta combinação, 2s menos 2px mais 2py menos 2pz. Essas quatro combinações lineares vão gerar 4 orbitais híbridos sp3, cada um apontado ao longo dos vértices de um tetraedro regular, um ângulo entre eles de 109,5. Com relação ao caráter, a gente pode imaginar que o caráter S ele já diminuiu mais no sp3. Tá? Então, o caráter S ele cai para 25% e 75% agora de caráter P. Então, vamos explicar agora moléculas do tipo AX4 utilizando o modelo de hibridização sp3. Então, aqui, nosso exemplo, o carbono, que a gente parou na aula passada falando dele. Né? Então, a gente tem uma configuração eletrônica 2s2, 2p2. Então, dois elétrons desemparelhados, eu posso formar duas ligações. O processo de formação dos orbitais híbridos ele é idêntico ao que nós fizemos para as demais hibridizações. Carbono no estado fundamental, eu vou promover um elétron do 2s para o 2p. Ok? Então agora eu tenho 4 elétrons desemparelhados e vou partir desses 4 elétrons desemparelhados, combinar um orbital s com 1, 2, 3 orbitais p, formando 4 orbitais híbridos sp3. Cada um desses orbitais híbridos apontados ao longo dos vértices do tetraedro. Então, aqui, ó, S mais 1, 2, 3P, gerando o híbrido sp3, um ângulo de 109,5 entre cada vértice. Tá? E o exemplo aqui, a nossa molécula de metano, né? Ângulos de 109,5. Ok? O mesmo esquema de hibridização eu posso usar para explicar moléculas, por exemplo, como a amônia, que é AX3E, e a água AX2E2. Então, para a amônia, eu parto do nitrogênio no estado fundamental, promovo um elétron, tá? Atinjo o meu estado excitado, misturo os orbitais 2s com os 3 orbitais 2p, vou gerar o híbrido sp3, onde agora nesse híbrido sp3 eu tenho 1, 2, 3 elétrons desemparelhados, um par isolado aqui. Tá? Então a minha amônia, tá? Piramidal trigonal, um par isolado, 1, 2, 3 pares de ligação, ligações sigma, um ângulo de 107,8 para a molécula de amônia. Para a molécula de água, o raciocínio é o mesmo, partindo do átomo de oxigênio no estado fundamental. Então, aqui, duas ligações. Alguém pode me perguntar, mas professor, para que eu preciso hibridizar o átomo de nitrogênio que já forma 3 ligações e o átomo de oxigênio que já formam 2 ligações? Por que eu preciso hibridizar? Hibridização não é para justificar ligação, hibridização é para justificar geometria. Tá? Então eu vou hibridizar porque eu preciso de 4 orbitais híbridos
num arranjo tetraédrico eu vou hibridizar, porque eu preciso de 4 orbitais híbridos num arranjo tetraédrico para justificar a geometria piramidal trigonal da amônia e angular da água. Tá? Então, novamente, partindo do estado fundamental, promoção de um elétron, ok? Misturo o orbital S com os dois orbitais P, perfeito? Tenho os híbridos sp3, onde agora eu tenho dois pares isolados, dois pares de ligação. Tá? Então, eu formo minha molécula de água, olha só, um ângulo de 104,5 e aqui os dois pares isolados. Então, amônia e água, molécula AX3 é AX2 é 2, arranjo eletrônico com 4 domínios, todos eles eu posso explicar a partir de hibridização sp3. Bom, a hibridização sp3 é o meu limite para átomos do segundo período. Então, átomos do segundo período, no máximo, formam geometrias tetraédricas. Ok? Mas a gente viu que nós temos geometrias mais complexas, né? Como a bipiramidal trigonal e a octaédrica. Então, essas hibridizações elas devem envolver orbitais T. Tá? Então, uma combinação linear do orbital 3s com o orbital 3p com um dos orbitais 3d vai resultar em 5 orbitais híbridos sp3d. Tá? Então, a primeira combinação, ok? A segunda combinação, a terceira combinação, a quarta combinação e a quinta combinação. Então, eu vou ter como resultado esses orbitais apontados aos longos dos vértices, tá? De uma bipirâmide trigonal. Percebam que essas três situações aqui, elas vão gerar orbitais híbridos sp2, que é um triângulo, uma base trigonal, e aqui, olha só, esses dois orbitais, essas duas combinações aqui, elas vão gerar aqui a base axial. Lembra que a gente comentou na aula passada que a ligação axial ela é diferente das ligações equatoriais? Bom, a gente pode verificar por conta disso daqui. Ó. Tá, então, eu vou ter um híbrido sp3 aqui, vai formar o meu equador trigonal plano, e uma hibridização aqui dp, que vai gerar a minha região axial. Perfeito? Bom, os orbitais híbridos gerados eles não são equivalentes e vão diferir em orientação, no caso equatorial e axial. Então, aqui os orbitais axiais, os orbitais equatoriais. Tá? Então, os híbridos sp3d eles estão mutuamente orientados aos vértices da bipirâmide, onde os orbitais axiais são híbridos PD, PZ e 3D Z2, quer dizer, não tem participação S, e a região equatorial ela representa um híbrido sp2, como a gente acabou de comentar, 3s com 3p, x com 3py sem caráter D. A espécie piramidal quadrática ela também pode ser descrita a partir da mesma hibridização. Só que agora, ao invés do orbital dz2, eu vou precisar de uma base quadrada. Então, eu vou usar, ao invés do dz2, o dx2 menos y2. Ok? Então, vou ter a região axial e 4 orbitais na região basal. Ok? Não vamos explicar isso agora, só mesmo para a gente saber que a hibridização sp3d ela pode também justificar uma geometria AX5 piramidal quadrática. Tá? Vamos a exemplos. Molécula com arranjo AX5, no caso PCl5, a gente pode explicar a partir da hibridização sp3d. Então aqui está meu fósforo, 3s2, 3p3, pode formar 3 ligações, só que eu preciso formar 5. Então, vou partir do meu fósforo no estado fundamental, vou promover um elétron para atingir o meu estado de valência, o meu estado excitado, ok? Agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elétrons desemparelhados, só que estão com energias diferentes, vão gerar
ligações diferentes. Então, vou misturar os orbitais 3s com 1, 2, 3p com um d, gerando um híbrido sp3d, 5 orbitais com cada um com um elétron desemparelhado. E esses 4 orbitais d permanecem aqui como orbitais não hibridizados. Esses 5 orbitais estão alinhados ao longo dos vértices da bipirâmide trigonal, tá? E explicam a formação da ligação no PCl5. Tá? Todas essas ligações sigma. Qualquer ligação com o híbrido é uma ligação do tipo sigma. Perfeito? Eu posso usar o mesmo esquema de hibridização para a molécula do tipo AX3E2, que é um arranjo eletrônico AX5, como a molécula de ClF3. Então, eu parto do cloro, 3s2, 3p5. Então, o cloro só pode formar uma ligação, pela teoria de ligação de valência. Vou para o processo de hibridização. Então, eu parto do cloro no estado fundamental, promovo um elétron. Então, aqui eu tenho o meu elétron promovido. Tá? Faço a mistura dos orbitais 3s com os 3 orbitais p com um d, formando os 5 orbitais híbridos sp3d. Então, aqui eu vou ter os 2 pares isolados. 1, 2, 3 elétrons desemparelhados. Então, né, e vou ter os 4 orbitais d não hibridizados. Perfeito? Então, eu vou ter aqui ó, 1, 2, 3 ligações sigma e aqui os 2 pares isolados. Geometria em forma de T. Perfeito? O mesmo raciocínio a gente pode imaginar para geometria octaédrica, tá ok? Então, uma hibridização sp3d2, combinação no orbital 3s com os 3 orbitais 3p, com 2 orbitais 3d, no caso dz2 e dx2-y2, tá? Formando as seguintes combinações. Ok? Onde o resultado são 6 orbitais apontados aos longos dos vértices de um octaedro, ângulos de 90 graus entre eles. O exemplo para explicar o arranjo eletrônico AX6, no caso a molécula SF6, nós podemos usar a hibridização sp3d2 para explicar moléculas com arranjo eletrônico AX6. Então vamos partir aqui do enxofre no estado fundamental, 3s2, 3p4. Então ele pode formar apenas 2 ligações, mas eu preciso formar 6. Então eu parto para o processo da formação dos orbitais híbridos. Novamente, parto do enxofre no estado fundamental. Promovo 2 elétrons para os orbitais 3d. Tá? Então eu tenho a promoção de 2 elétrons. Agora eu tenho 6 elétrons desemparelhados. Misturo os orbitais 3s com os 3 orbitais 3p com 2 orbitais 3d, gerando um híbrido sp3d2, 6 orbitais híbridos idênticos, e me sobra aqui 3 orbitais puros 3d. Ok? Então, esses orbitais eles estão alinhados ao longo dos vértices de um tetraedro. Ok? Todas essas ligações são ligações sigma. Então, eu explico a formação da molécula de SF6 a partir de um esquema de hibridização sp3d2. Perfeito? Bom, se a gente lembrar da hibridização sp2, no caso do carbono, um dos orbitais 2p do carbono ele permaneceu não hibridizado e se encontra perpendicular ao plano trigonal. Então, eu tenho aqui o meu átomo de carbono no estado fundamental, promoção do elétron, mistura sp2, tá? Então eu vou ter meus 3 híbridos sp2 e esse orbital aqui, ó, 2p com um elétron, tá? Esse 2p ele é um orbital p puro. Então eu vou ter a formação, por exemplo, da ligação sigma entre carbono-carbono, aqui, ó, híbrido, híbrido, híbrido com o orbital 1s do hidrogênio, híbrido com o orbital 1s do hidrogênio, híbrido com o orbital 1s do hidrogênio, híbrido com o orbital 1s do hidrogênio. Então, aqui as minhas ligações sigma.
a base trigonal é essa daqui, então o meu orbital, esse orbital 2p, ele está furando aqui esse triângulo, olha só, está aqui minha base trigonal, ó, tá? Então eu vou ter um orbital 2pz aqui, um orbital 2pz aqui. Como esses dois orbitais, eles têm elétrons e eles estão próximos um do outro, eles vão se sobrepor, formando uma nova ligação. Essa ligação, ela não é frontal, que nem essa, tá? Ela é lateral, então essa é uma ligação do tipo π. Tá? Então, no caso do eteno, eu tenho uma ligação carbono-carbono, que é uma ligação sigma, e uma ligação carbono-carbono acima e abaixo do plano trigonal ou do plano da molécula, que é uma ligação π. Observe, aqui é meu eixo de ligação, carbono-carbono. Se eu girar isso daqui, o que é que vai acontecer? Essa parte amarela vem para baixo, essa parte azul vem para cima. Então, essa ligação ela não é simétrica com relação a esse eixo. Então, ela não é sigma, é π. A mesma coisa eu posso observar na hibridização sp, que agora ficaram dois orbitais p não hibridizados. Mesmo raciocínio. Carbono fundamental, promovo o elétron, misturo um orbital s com um p, tenho o meu híbrido sp, ou seja, dois orbitais, então ficaram dois orbitais p não hibridizados. Formo a minha ligação sigma, carbono-carbono, e sigma, carbono-hidrogênio, tá? E ficou aqui, ó, um orbital p aqui, um outro orbital p perpendicular aqui, ó. Aqui é a minha ligação, então eu tenho um orbital p aqui e aqui, tá? Um orbital p aqui e aqui. Os dois têm elétrons, os dois são próximos um do outro, então vai formar uma ligação π aqui, uma ligação π aqui. Então, no caso da molécula de etino, eu tenho uma ligação sigma, duas ligações π, ok? Uma ligação tripla. Uma coisa que a gente observa na eletronegatividade do átomo de carbono, à medida que ele muda de hibridização, é a mudança na eletronegatividade. Essa eletronegatividade ela aumenta com a ordem de ligação, consequentemente, com o aumento do caráter S no orbital híbrido. Lembra, orbital híbrido sp eu tenho 50% S, 50% P. Orbital híbrido sp2, 33% S, 67% P. E sp3, 25% S, 75% P. Como é que ocorre o aumento da eletronegatividade no átomo de carbono com a mudança na hibridização? Lembra, o orbital S é mais penetrante do que o orbital P. Se ele é mais penetrante, significa dizer que qualquer elétron que estiver ocupando o orbital S, ele está mais próximo do núcleo e sente uma atração maior do núcleo. Certo? Beleza. Então, por exemplo, se eu pego um orbital híbrido sp, por exemplo, um carbono híbrido sp, com ligação tripla, aqueles elétrons da ligação eles vão estar muito mais próximos do átomo de carbono. Por quê? Porque ele tem um maior caráter S. Então, aquele orbital sp está muito mais próximo da energia do orbital S do que da energia do orbital p. Consequentemente, ele vai ser mais atraído. À medida que eu diminuo o caráter S, eu também diminuo a eletronegatividade. Certo? Então, maior penetração dos orbitais ns com relação aos np e nd, e o par de ligação ele passa a ser mais atraído pelo orbital híbrido quando eu tenho um maior caráter S. Tá? Então, aqui as situações sp3, sp2 e sp. Tá? Então, aqui são dois, mas se eu tiver, por exemplo, um átomo diferente aqui, esse par eletrônico ele vai tender a ser mais atraído pelo carbono do que pelo outro átomo. Uma consequência direta, né, da formação das ligações π, tá, é a restrição na rotação livre. A rotação livre, pessoal, ela só é possível ao longo das ligações sigma. Tá? Então, imagina aqui, ó, uma ligação sigma. Então, esse aqui é o eixo internuclear. Então, essa ligação aqui eu posso rotacionar ela à vontade. Isso aqui é livre. Então, isso aqui gira em torno desse eixo. No entanto, quando eu formo uma ligação π, o que vai acontecer? Essa rotação aqui
que antes era livre, ela passa a ser restrita. Ela é restrita porque agora, para girar isso daqui, eu tenho que romper essa ligação. Uma consequência direta disso é a formação dos isômeros cis e trans, tá? Como, por exemplo, cis 1,2-dicloretileno, onde aqui, olha só, eu tenho os dois átomos de cloro no mesmo lado, e o trans de cloretileno, quando eu tenho os dois átomos de cloro ó, em lados opostos. Então, mesmo lado cis, lados opostos trans. São duas moléculas com a mesma fórmula química, mas por conta desses átomos estarem em posições diferentes, eles têm propriedades químicas completamente diferentes. Feito? Então a gente para por aqui. A gente continua na próxima aula agora aplicando a teoria de hibridização para prever esquemas de hibridização de algumas moléculas que a gente já conhece. Até a próxima, pessoal.